Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos abordar sobre as dificuldades que uma mãe atípica vivencia no seu dia a dia. Nós sabemos que em algumas situações as mães adquirem o diagnóstico do seu filho ainda no período gestacional. E aí, nesse momento, ela já começa as suas frustrações com relação aos planos que fez para o bebê, às expectativas que criou para a chegada daquela criança. Alguns dos seus sonhos vão sendo corrompidos. Muitas vezes aquele filho idealizado não vai chegar. E aí ela começa muitas vezes a vivenciar um luto de um filho que ainda nem chegou a nascer. Então, nesse momento, é muito importante que o profissional que for dar esse diagnóstico, essa informação para essa mãe, que tenha muita empatia, que tenha muita cautela, por conta do desequilíbrio emocional que vai causar a essa futura mamãe. Porque nós sabemos que a gestação por si só, ela já mexe de forma muito significativa com o emocional da mulher. Então, de repente, receber a notícia de que terá um filho com deficiência, isso pode ser muito desastroso, isso pode ser muito traumático, isso pode causar consequências muito grandes e dolorosas e negativas para essa mulher. Então, você, profissional, que tiver que dar essa notícia, que você possa ter cautela, que você possa pedir ajuda de um outro profissional de repente para estar passando essa informação, porque nós já tivemos experiências de mães que chegaram para nós com a fala de ter sido informada de forma desastrosa com relação a possibilidade do seu filho nascer com alguma deficiência. Em outras situações, esse diagnóstico virá depois que o bebê nascer, quando ele de repente estiver entrando no mundo da escolaridade ou até mesmo antes, quando algum profissional, algum membro da família, algum amigo, um pediatra, notar alguma irregularidade naquela fase de desenvolvimento da criança, e aí vai sinalizar para esse responsável, para essa família, estar buscando informações de profissionais que possam sinalizar algum tipo de deficiência, algum transtorno, alguma síndrome, algum problema. E aí, muitas vezes, no decorrer dessa busca incessante, incansável por um diagnóstico, essa família fica muito desajustada, fica muito sofrida, desgastada, porque é cobrança de familiares, é cobrança muitas vezes da escola, é cobrança da sociedade, e esses pais muitas vezes não sabem o que fazer. Eles estão tentando buscar esse diagnóstico, eles estão em busca do que pode estar acontecendo com o seu filho para que esteja apresentando determinado comportamento. Mas enquanto esse diagnóstico não chega, ele é de muita apreensão para essa família.
Essa família está fragilizada diante de tantas cobranças, diante de tantos julgamentos, diante de tantos preconceitos. E aí, quando esse diagnóstico finalmente chega, muitas vezes ele chega de forma traumática. Ele é dado de qualquer maneira, sem nenhuma empatia, sem nenhum acolhimento devido, e mais uma vez essa família sofre. Sofre pela forma como está recebendo o diagnóstico. A forma, muitas vezes, sem empatia, dolorosa, fria, sem uma explicação, muitas vezes carregada de preconceitos, de julgamentos. Então, que essa informação seja dada da melhor forma possível, de forma que essa família compreenda qual é a deficiência do seu filho, quais são os caminhos que precisam ser percorridos, o que é que pode ser feito, o que não pode ser feito, que conheça a deficiência, que você, quanto profissional que está passando a informação, que você mostre as dificuldades, as limitações, mas que você coloque também as possibilidades, aquilo que também pode ser possível, para que nesse momento você não esteja somente fragilizando esses familiares, mas que você possa também estar encorajando. Então, a forma, muitas vezes, de estar transmitindo esse laudo, esse diagnóstico, esse parecer, ele pode ser muito prejudicial para essa família. Ele pode destruir as esperanças, as expectativas dessa família de buscar solução para o problema, de buscar estratégia, de buscar profissionais competentes para estar fazendo algo em benefício da evolução, do desenvolvimento e do progresso dessa criança. E a gente sabe que nesse momento, muitas vezes, vem muitas dúvidas e muitas incertezas desses familiares. Eles não conhecem a deficiência, eles não sabem como tratar, eles não sabem quais profissionais procurar. Então, que você possa estar fazendo as orientações devidas de forma cautelosa, de forma empática, de forma acolhedora, para que essa família se sinta protegida, se sinta abraçada nesse momento tão doloroso, onde recebe o diagnóstico do seu filho e ali, naquele momento, muitos dos seus sonhos ficarão para trás. E ele terá que vivenciar uma fase de luto, porque ali ele está deixando tudo aquilo que ele sonhou para aquele filho para trás por conta de uma deficiência, mas que ele precisa continuar caminhando, progredindo, fortalecido, porque ele precisa cuidar daquela criança, daquele filho. Então, que nós possamos, nesse momento tão delicado, abraçar, acolher, encorajar, tirar as dúvidas, esclarecer as incertezas, o não conhecimento do assunto, e que nós possamos estar fazendo os devidos encaminhamentos para que essa família não se sinta abandonada, não se sinta sozinha, que ela saiba que pode contar com uma equipe multidisciplinar ou com uma equipe transdisciplinar em alguma rede de apoio. Nós sabemos que é um momento de muita fragilidade e nós, muitas vezes, quanto profissionais, nós focamos na criança.
e nós nos esquecemos dos seus familiares, dos pais, que também vão precisar muito ser acolhidos, que também vão precisar ser cuidados. Então, nesse momento, é mãe fragilizada, é mãe sem saber qual percurso percorrer, é mãe sem força, é mãe sem estrutura psicológica e emocional. Então, que nós possamos estar direcionando essa mãe também para o autocuidado, para a autoproteção, para que ela possa estar se sentindo bem para cuidar do outro. Quando nós nos colocamos numa posição de desvalor, de desmerecimento, de incapacidade, de estarmos negligenciados, de estarmos sem apoio, sem conforto, sem acolhimento, nós não temos condições de oferecer isso. Então, nós precisamos entender, quanto profissionais, que nós precisamos fortalecer esses familiares para que eles tenham estrutura emocional, psicológica, física, para cuidar e apoiar aquele que tanto vai precisar do seu apoio, do seu cuidado, do seu amor, da sua dedicação nesse momento. Mas nós não podemos de jeito nenhum fechar os olhos para esses familiares e priorizar somente a criança. Nós precisamos cuidar, dar a devida assistência para aquele que vai precisar cuidar do outro. Não adianta cuidarmos da criança e esquecermos daquele que também vai cuidar dela. Porque aí nós vamos estar cuidando, né, dos galhos, digamos assim, da árvore e deixando que a raiz apodreça, que a raiz se destrua. Então nós precisamos fortalecer essa árvore para que ela possa cuidar dos frutos, das suas flores de forma devida, que ela possa se sentir fortalecida, cuidada para cuidar do outro. Então, que você, quanto profissional, você quanto rede de apoio, você como centro de atendimento educacional especializado ou de clínica especializada, que você possa acolher tanto essa criança que está chegando para você com um diagnóstico, quanto esses pais que estão fragilizados, estão precisando de apoio, de carinho, de conforto, de compreensão, e que você precisa estar orientando sobre o autocuidado e sobre a necessidade também de se olhar como ser que vai estar apoiando outro ser. Um abraço carinhoso para você e que você possa apresentar empatia, solidariedade, amor ao próximo, principalmente aqueles pais que estão chegando descompensado, desestruturado e sem saber que caminho percorrer ao receber um diagnóstico do seu filho que pode ter algum tipo de deficiência. Um abraço carinhoso para você.